Tá legal, pessoal? Tá entrando no ar mais um episódio do Em Casa Podcast. E hoje, pessoal, é o terceiro episódio da série de 3 programas com o apóstolo Rafael Bispo. E hoje a promessa, já eu vou falar pra vocês, mas a promessa se cumpriu. Já está aqui no nosso estúdio a pastora Síria. Então o podcast hoje tá demais. Já agora eu sou o Rafael Freitas. Seja muito bem-vindo ao Em Casa Podcast. Ô, seu Daniel, aquele favorzinho de sempre, roda essa vinheta aí, fazendo favor. Sempre juntos e unidos, pastor Wesley Bispo. Meu amigo! Vamos a isso? Vamos a isso. Olá, pessoal. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que tá nos vendo aí em casa, ouvindo. E hoje é isso, Rafael. Ó aqui, ó. Estilo, como é que Como nós estamos hoje? Meu expectativa, Deus, meu Deus. A milhão, expectativa lá em cima, porque hoje o terceiro episódio desta trilogia. E hoje nós estamos aqui com o apóstolo Rafael Bispo e a pastora Síria Bispo. Que prazer. Honra, gente, que honra. Muito prazer estar aqui de novo, concluindo a história. Pessoal, muito bom estar com vocês aqui mais uma vez, junto com a amada e na mesa com o Rafa, o Wesley. Vamos pra cima. Meu Deus. Pastora Síria, por favor. É um prazer para mim também estar aqui, uma honra, né, poder compartilhar um pouco daquilo que nós temos vivido. Obrigada. Uau. Meu Deus, só nos bastidores aqui eu fiquei até com vontade de chorar, gente. Não, eu tô emocionado. Vai ser fortíssimo. Meu Deus. Ô pai, e a gente, mais ou menos ali no segundo episódio, a gente já parou ali na pegada da chegada em São João da Talha e tudo mais, só que antes dessa chegada em São João da Talha, teve o casamento. Alguém chegou primeiro que São João da Talha. Então, por gentileza, pai, vamos dar sequência a isso. Vamos dar sequência. Eu estou muito feliz assim, tenho ouvido o feedback das pessoas que estão assistindo o podcast. Tem sido realmente uma benção. Legal. E então vamos dar seguimento nisso, né? Pessoal, quando eu cheguei aqui em Portugal, muitas pessoas perguntam isso. Eu cheguei solteiro. E quando eu cheguei aqui, eu tinha um propósito com Jesus de não me relacionar, de me guardar e estar inteiramente integrado ao ministério, né? E logo no começo da minha chegada aqui, eu estava tão focado nisso, no ministério, na obra, que não tinha olhos para relacionamento, né? Eu queria fazer a obra de Deus. Eu já tinha vindo de alguns relacionamentos frustrantes para mim, que acarretaram para mim algumas decepções. Então eu falei, cara, eu não quero saber disso, eu quero me enfiar no ministério, né? Mais para frente eu iria entender que estar no ministério ia requerer de mim a construção de uma família. Mas enfim, estava lá totalmente focado nisso. E fui eu estava trabalhando, né? E uma missionária me convidou, falou, olha, você quer pregar lá na minha igreja e tal? É o culto de missões. E eu falei, vamos lá, quero ir, vamos lá. E fui pregar nessa igreja. E quando eu cheguei lá a pregar, a Síria não estava a mãe dela lá nessa igreja. Eu preguei, né? E aí diz que a Doriane, a Síria vai contar. E chegou em casa, minha sogra. Aí ela chegou em casa e falou, nossa, Síria, hoje o culto foi uma bênção, foi um missionário jovem que ministrou. Eu lembro até hoje a pregação que ela falou sobre os heróis da fé. E ele conseguiu, assim, para os jovens comparar os heróis da fé com... os heróis da Bíblia, né, com os heróis que a Marvel usa hoje. Então, ela contou essa ministração e ela falou, que bênção aquele jovem. E eu só olhava para ele, Síria, e falava assim para Deus, a Síria precisava casar com um rapaz assim. Então, assim, ela abriu os meus olhos ali naquele momento, né, e eu guardei aquela palavra no meu coração. Aí, outro dia, vi ele na igreja e tal... E um certo dia, nos encontramos no Facebook, adicionei. Porque a mãe dela chegou em casa contando isso, né? Sim, contando da pregação. Só que a gente não sabia nem o nome, né? Eu nem sabia nem o nome dele. Tem um missionário lá e ele podia ser seu marido. Aí eu fui pregar nessa igreja de novo depois. E quando eu fui pregar a segunda vez, ela tava lá, entendeu? Aí, só que eu não tinha notado ela. A igreja cheia, muitas pessoas, sim, né? E aí quando eu cheguei em casa, tinha um pedido na internet, no Facebook. Pedido de amizade. E aí eu peguei e aceitei ela, né? E eu não conhecia nenhuma alma viva aqui em Portugal, ninguém. Eu não tinha um amigo que conhecia ninguém. Aí quando eu vi ela me adicionando, aí falou, lá, tudo bem, desculpa, pergunta, você é da onde? Ela, eu sou da igreja, que você foi pregar, que eu vi você pregando na igreja. Tudo bem, cheguei aqui em Portugal agora, não conheço nada, tal.
Ela, então, tem um lugar tal pra sair, tá? Ela foi me apresentando algumas coisas pela internet. Ok. E a gente se conheceu Foi. ali pela internet. Mas lá na internet, ela falou de alguns lugares, mas se chegaram aí na altura juntos pra algum lugar, ou o senhor tava Não, convicto Sempre na naquele igreja. voto? Aí, quando foi no outro culto, aí ele começou a visitar lá. Aí quando foi no outro culto, oi, tudo bem, prazer. Aí fomos nos cumprimentar. Aí ele conta sempre isso, que o que chamou a atenção é que todas as meninas sempre quiseram abraçar, faziam questão. Sim. E ele veio me cumprimentar e eu fiz assim, só dei a mão. É. Tipo assim, Geralmente dá 2 beijinhos, né? Ô, Sim, tudo um bem? cumprimento, um abraço. E aí, quando eu cheguei, você que é a Cira? Ela, sim, tudo bem? Ela pegou na minha mão assim, eu falei, ô, louco, minha irmã. Nossa, e eu... Porque isso era uma conduta minha. Desde quando eu fiz um voto com Jesus que não ia me relacionar, Sim. eu comentava as meninas assim, solteiro, entendeu? Já sempre fui um rapaz muito bonito, assim como sou hoje ainda, mas sempre fui muito elegante. Muito Lindo. elegante. é Não, mesmo, é verdade. Ah, passando Então- suspeita de falar. pastor, Não, verdade. eu olhei quando eu olhei pra ele na igreja, gente, ele tava... Sempre gostou de se vestir bem. Uma botinha e tal, um sobretudo chiquérrimo, assim, né? Ó. Óculos de grau. Eu falei, nossa, esse cara deve nadar na grana, né? Porque todo bem arrumado. Coitadinha. Todo bem arrumado. Mac de €1 tá barato demais. Nossa, ele tava tava então muito- pregando todo no traje. Elegante. Uau. Usava óculos de grau, assim, parecia bem... E bem- sério, bem pastora? super Sempre sério? sério, super Sério, sério. era mais magrinha e tal. Uhum. E muito sério. Então, quando as moças acabavam com o culto, vinham me cumprimentar, ô irmã, eu dava a mão, tudo bem? Aí as moças vinham me dar o beijinho, eu pegava firme na mão assim, tapinha nas costas e pronto. E ela pegou e me respondeu do mesmo jeito, aperto na mão, falou assim, irmã, é isso mesmo. Olha entendeu? só. Aí, nisso... E aí, nisso, numa conversa no WhatsApp, ele já, tipo assim, acho que tava muito... Sempre as pessoas dando em cima, né? As meninas dando em cima. Então, ele já deixou bem claro, olha, quero te... Na terceira conversa, assim, de amigos, né? Olha, deixa eu te deixar bem claro. Não sei se você tá conversando comigo, se você tem algum interesse, mas eu tenho um voto com Jesus e eu não posso me relacionar com menina nenhuma. Tá Então, brincando. Uau. nossa conversa vai ser só pra sermos amigos, tá bem? Uau. Aí eu falei assim, nossa, se acha, né? Aí eu, claro, amizade, né? Tudo bem. Eu falei, irmã, é o seguinte, aqui não tem nada. Ainda faltava 2 anos pro voto terminar, né? Então, Um ano. é. Ele Faltava falou um assim, ano. então eu tenho um voto, eu não posso. Então, se você tá com interesse em mim, só pra te deixar claro que não tem como suprir essas expectativas, Isso né? o senhor tinha quantos anos? 24. E a senhora? Eu acho que eu tinha 20, né? Que a gente Nossa, fazia que Entendeu? exemplo, cara. E muito convicto. Por quê? Porque eu já tinha me envolvido emocionalmente. Sim. Então eu sabia que se eu desse brecha para as minhas emoções, ela ia me dominar. Eu, jovem solteiro, em outro país, longe da família, carência a mil. É fechar as portas, amigo. Qual o problema hoje da nossa juventude? Não saber criar medidas defensivas. Você tá entendendo? Sim. Ah, eu quero ser santo. Mas o cara tá só amigo menina. Entendeu? Só, oi, amorzinho pra cá, amorzinho pra lá. Como que você guarda, Rafinha? Toque, igual Ô, o senhor. meu lindo, ô, minha tá linda. tudo bem, irmão? Nada de E abraço. ó, acabou. Nossa, mas você é grosso, sou. Rústico e sistemático também. Pronto. Não é nada. Santidade. É isso. Entendeu? Aí eu deixei exemplo. claro pra ela. Falei, irmão, é o seguinte, não dá pra nós se relacionar. Aí ela, não, tudo bem. E nisso eu já tava orando no restaurante. Ah, Entendeu? já tinha um restaurante lá. Eu já trabalhava no Só as restaurante. orações, né? E As eu orações. só orava lá, não tinha nada de igreja, Sim, nada. sim. Eu orava lá, entendeu? Aí um dia ela me perguntou, olha, mas o que você faz? Eu falei, ó, todo dia à noite eu vou orar num restaurante. E se um dia você quiser ir lá também, pode ir e tal. E nisso, dessa igreja que eu conhecia, Síria, tinha um rapaz lá que estava bem apagado espiritualmente, assim, o Anderson Martins, que se tornou um companheiro para mim depois. E ele estava lá meio apagadão, assim, foi avivado, começou a orar comigo no restaurante, que era dessa igreja. Aí um dia, Sim. ele lá orando comigo, a Síria foi também orar. E Foi orou. com a minha irmã, né? Foi a Foi irmã com a minha dela, mãe, né? a mãe Olha. também. E daqui a pouco sempre levavam Minha mãe levava as mulheres lá pro Rafael orar, as entregar uns mulheres do recados. RTT. Era mesmo? Nossa, cara, que loucura. E todo mundo, e aí, No restaurante. no restaurante, antes de fazer o primeiro culto, não tinha intenção de Só culto, oração. era, Sim. eu E só foi, orava. e deixa eu até lembrar, porque foi nessas reuniões de oração que eu fui batizada com o Espírito Santo e falei em línguas a primeira Uau! vez. Cresci na igreja, mas assim, tinha aqueles momentos de fogo, né, no Sim. culto, mas nunca tinha falado em línguas. E foi em uma dessas reuniões de oração. E eu lembro que eu dei um discipulado na mesa sobre oração em línguas, O Rafael né? falava muito sobre isso e, tipo assim, pra mim era um mundo à parte, porque parecia que as pessoas só falavam em línguas naquele dia que o culto era, entendeu? Sim, Só o que aí a culto gente avivado. aprende que
pode falar em todo momento sempre, né? Nossa, E aí foi o cara. Rafael realmente que me ensinou, A sabe todo isso? tempo no restaurante eu vejo Deus testificando as coisas, continua, vai. E a O senhora chegou. Espírito Santo pautando, assim. Que loucura. A senhora chegou mesmo no início de tudo. Tudo. Literalmente. Eu Nossa. que procurei os prédios que tudo Todo. foi. Aí eu falava assim, olha, vamos fazer... Aí quando eu fui fazer o primeiro culto, eu falei pra ela, eu tô pensando em fazer um culto, o que você acha? Ela, vamos fazer. Porque nisso, no salão de cabeleireiro da mãe dela, que ela trabalhava também, elas já iam evangelizando a mulherada, entendeu? E aí eu falei, então chama lá as mulheres do salão, tal, eu vou chamar as pessoas que eu conheço, nós faz um culto. E aí quando nós fizemos o primeiro culto, foram umas 25 pessoas. E aí eu falei, eu levo lanche, depois, Ela né, eu falou, eu levei levo bolo lanche, e tal, levou levei bolo. Olha a salgadinho. comunhão na cena aí, assim, Sempre, sabe? foi desde o primeiro culto, sempre teve comunhão. Desde o primeiro culto. Aí acabava com todo mundo embora e essa irmã pegava a vassourinha e todo mundo tchau. E aí o senhor já tinha despertado o interesse? Já tinha despertado o interesse, mas eu, entendeu? Tentava matar esse interesse tudo quanto é jeito dentro de mim. Eu não queria de jeito nenhum dentro de mim. E eu comecei a olhar pra ela e falava, meu Deus, a irmã, olha. Aí chegou um abençoado de um menino chamado Israel lá, e ele chegava... Israel chegou depois de mim. Ah, a senhora chegou primeiro que o Israel. primeiro, bem primeiro. Aí depois o Israel chegou, legal. aí o Israel falava assim, essa daí tá boa pra ser a patroa do senhor, hein? Eu, cala a boca, rapaz. Eu lembro que um dia na oração, só que assim, eu sempre tive esse desejo no meu coração, entendia que ele era de Deus pra mim, mesmo sabendo que não poderia ser naquele momento. Eu falei, então vou me preparar pra isso. Eu lembro que no dia da oração, meu Deus, né? Orando e tal, eu peguei, fui beber água, falei, vou levar um copo de água pra ele. Meu Deus. Aí ele orando lá, eu levei um copo de água. Sempre gostei muito de servir, assim. E aí ele, tipo assim, aquilo marcou também, né? Tipo assim, E eu nossa. falei, essa irmã tá meio, meu Deus do céu. Aí limpava, nas orações ela ia lá, arrumava o banheiro. E eu falo, meu Deus, essa daí não é dessas preguiçosas, não. Ela tá dando água pros camelos, entendeu? Qual que era a condição que Abraão tinha dado pro servo dele? Falou assim, para encontrar a esposa pro filho dele. Falou assim, olha, você precisa encontrar uma esposa pro meu filho Isaac. E o servo foi lá e falou assim, ó, fica atento para aquela que estiver dando água pros camelos. Então ele chegou e falou, Deus, aquela que der água pros camelos e der água para mim e pros camelos, ela vai ser a esposa de Isaac, entendeu? E quando eu vi essa irmã com a vassourinha na mão, eu falei, essa dá água pro camelo, meu filho. Uau. Essa tá dando água. Então, aí ela veio e me serviu e aquilo foi gerando dentro de mim, só que nisso eu entrei na maior crise da minha vida. Porque eu comecei a lutar contra esse sentimento. Faltava quanto tempo o voto? Faltavam 6 meses, 7 meses, Ah, entendeu? ok. Pro voto terminar. E eu lutava, falava, não quero, não posso, eu não quero tirar o meu foco, santidade, consagração e tal. E ela ali servindo. E aí, o primeiro prédio da igreja foi ela que arrumou, entendeu? Ela que foi atrás, ela que viu, tudo. Aí eles lá na construção, não tinha como comer e tudo, né? Todo dia eu levava o almoço dos meninos que estavam trabalhando. Ela Então fazia eu na saía casa do dela. salão, tipo 11 e pouco, ia fazer almoço, mandava pra eles, Israel, mais 2, né? Que E loucura. aí- Só que aí entrou o BO mais armado que vocês não sabem, que eu vou contar agora. Por favor. Fiz 25 anos, acabou o voto. Acabou o voto, tempo do voto, eu tinha falado pra ela, com 25 anos acabou o meu Acabou, né? voto, entendeu? Aí, acabou, 25 anos e eu Mas com 25 anos já tava dentro da igreja, já tinha saído do igreja, salão. assim. já tinha igrejinha lá Todo no esse- Intendente. Aconteceu muito rápido, os cultos no restaurante foram 4 ou 5 só, e depois já fomos Uau. Nossa. Foi muito já rápido. foi pra igreja. Aí, Legal. acabou, 25 anos, acabei o voto. Nada, vida que segue. É. E ela, e aí, irmão? E nisso nada? minha mãe em casa, né, Síria? Mas será que ele quer algo realmente com você? Porque eu tava guardada pra ele, né, esperando. Mas será que você tá esperando por ele? Será que ele tá se guardando pra você também? E aquilo na minha mente, né? Meu Deus, ele fez 25 anos, não me fala nada. Nada, um mês Porque passou. dava pra perceber que tinha aquele clima. Então, tipo Sim, assim, mas o não voto tinha- acabou. E agora? A gente E vai era orar só ou não aqui, vai? ó, irmã, tudo bem, irmã? A gente vai orar ou não vai? Mas vocês nunca tinham falado disso, nada? Não, tinha Só falado tinha lá no lá no começo, irmã, começo sem que do esperança, voto, sim. acabou, entendeu? E irmã pra cá, irmã pra lá. E deu 25 anos, e nada, só Aí que ele fingiu que nada acontecia, né? nada, e vamos aí, tá tudo, ô Cília, tudo bem, e tal. Aí chegou um dia, ela falou, eu quero falar com você. Eu falei, o que essa irmã quer falar? Ela falou, então, e aí? Aí eu falei, e aí o quê? Ela falou assim, acabou o seu propósito, voto, você né? fez 25 anos, eu quero saber se existe alguma coisa a mais entre nós, né? E eu dei aquela travada, e eu falei, olha, existe alguma coisa, mas eu não sei, eu tava em crise.
Por quê? Porque eu tava fazendo a obra de Deus ali, eu não queria manchar aquilo, entendeu? Eu queria... só que na minha cabeça, eu não conseguia entender que a obra de Deus requeria aquilo de mim. Total. Entendeu? E o meu pai espiritual na época, o apóstolo Eric, falava assim pra mim, filho, abre os olhos, vê o que Deus tá colocando na sua vida. Você precisa casar, constituir família. E ele me ensinou um princípio muito marcante pra minha vida. Que quando Deus deu a promessa de fecundidade para Adão, Adão ainda não tinha Eva. Ele só carregava uma promessa. Mas quando ele se casou, quando Eva passou a existir, a promessa passou a se cumprir. E ele disse para mim, olha, você só vai desfrutar da plenitude para o seu ministério quando você se casar. Uau. E eu abri meu coração. E a resposta para ela? E eu falei, não, irmão, vamos orar então. E nisso tinha as reuniões de oração, sempre teve. A igreja nasceu com oração, né? Sempre. Então hoje vocês vêm à casa de oração, mas lá no Intendente era das 9h30 à meia-noite. Das 9h30 à meia-noite. Faça chuva, faça sol. Ele doente, com febre, ele sempre teve muito problema de alergia. Então teve vezes que teve crises de a boca dele ficou desse tamanho, inchada. Assim, de alergia. E ele tava lá orando. Rafael, deixa eu te levar na urgência, né? Eu, Israel, não, tem que terminar, tem que dar meia-noite. Então, sempre assim, Israel nunca faltou um dia. Né, Rael? Nunca foi em aniversário, à noite, nada. Se fosse dentro desse horário. Então, nasceu na oração, né? Então, a salinha escura, ia lá 10 pessoas ali orando, cada um no seu lugar. E 10 mortos, assim. Porque a gente às vezes aproveitava esse horário pra dar uma cochiladinha, quem não era acostumado a orar. Todo mundo, ele falava, Deus do céu. Pensa num sono gostoso, era da Meus irmãos. E eu, Senhor, em nome de Jesus. Olhava pra trás, o Rael. O Rael era o que mais dormia. Vocês veem hoje, mas era o que mais dormia, era ele. E a senhora vendo esse estilo de vida no AP, e a senhora olhava para aquilo mesmo, sendo radical, extremamente radical. Olha, um homem de 25 anos, nessa pegada de fé, de devoção, a senhora olhou aquilo e falou assim, é isso que... Porque até então a sua mãe tinha falado, eu gostava que você casasse com esse homem, mas chegou um momento que a senhora... Chegou um momento que ela achou que eu tava esperando muito, que não ia dar em nada, né? E ela via... Que eu tava enrolando ela, né? E ela pensava assim, se aparecer outra pessoa, esse menino casa, essa menina vai ficar, tipo, desesperada, né? Só que não, eu sempre tive no meu coração, eu entendia, né? E eu chamei ele esse dia pra essa conversa, né? Ele demorou a me responder tudo. Aí depois ele falou, então vamos orar. Vamos orar. Vamos entrar no período de oração. Por isso, né? Eu já tava orando tanto tempo, né? Já tava orando há mais de um ano. Aí, e eu querendo. Aí oramos e tal. Nossa. Só que nisso... as pessoas achavam que eu tava na igreja por causa dele também, né? Só tinha um monte de menina na igreja jovem. Só menina. Só e tinha eu... menina, tudo de olhão. Tudo de olhão. Aí assumimos esse compromisso de oração, só que aí chegou um dia que ele me chamou na oração e falou assim, Síria, eu acho que nós não somos um pro outro, não tem nada a ver, eu e você. Deus. Então eu quero te liberar, você pode viver sua vida e tal. Tá brincando. Não dá certo nós dois. E nisso nós já tava falando de casamento, entendeu? Não dá certo, tava conversando ali, se conhecendo. Só que naquela época, assim, eu entrei numa crise muito Imagina, forte. eu acho que ele pensava também, condições financeiras zero. Como que a gente vai casar? Meu Deus né? do céu. Como que vai ser? Tá acontecendo eu sem estar casado. Pode continuar acontecendo também. Eu olhava pra minha vida assim, eu falava... Meu Deus. Quais são as O que eu vou dar pra essa né? moça? Eu falava assim, eu só tenho um fogo no meu peito, mais nada. Dormia em cima do altar, eu dormia todo em cima mofado. do altar. Eu tinha um colchãozinho, tinha a sala da despensa, né? Tinha umas esfregonas, produto de limpeza, e tinha o meu colchão, minha mala e o colchão do Rael ali, né? Aí eu me lembro um dia depois, logo antes da gente ficar noivo, depois que a gente decidiu mesmo, nós vamos chegar nessa fase, ela vai continuar, mas eu chamei ela assim, em crise, e falei assim, Síria, você tem certeza que você quer se casar comigo? Ela, tenho. Eu falei, vem aqui, chamei ela lá na salinha da despensa, abri a porta da despensa, assim, tava meu colchão assim, do lado das vassouras, das esfregonas, eu falei, olha, a única coisa que eu tenho pra te oferecer é que eu vou tirar esse colchão daqui, trocar por um de casal, e vou tirar essas esfregonas e essas vassouras aqui, arrumar um lugar pra você pôr sua mala. E eu vou colocar o nosso colchãozinho em cima do altar ali e não vai dormir ali. Meu Deus. Você tem certeza? Só isso que eu tenho pra te oferecer, mais nada. E ela falou assim, eu quero. E aquilo me marcou, que ela falou assim, eu sei que isso que você tá vivendo é só um momento, mas isso não vai ser a nossa realidade.
Eu sei que isso é só um momento, eu quero viver isso. Eu falei, então é isso aqui, não tinha esperança de ter um quarto para morar. Era na nave da igreja, que era uma cave, que não tinha uma saída de ar. O teto era todo mofado. Toda semana antes do culto, o Israel tinha que pintar o teto da igreja. Não dava para limpar o mofo, tinha que pintar de tanto mofo que era. E eu dormia ali dentro. E aí eu falei, eu vou te trocar um colchão de solteiro para um de casal. E ela falou, eu quero. E para falar isso para a mãe dela? Aí no dia que ele foi conversar com minha mãe, ele deixou bem claro. Eu fiquei até assim, Doriane, a senhora sabe que eu não tenho como é que é? Um gato pra puxar pro Rafa. Falei pra ela. Não tenho nem onde cair morto, um terreno pra cair morto. Eu falei, eu não tenho um passarinho pra poder... Mas eu tenho uma palavra, eu sei que Deus vai nos levar pra algum lugar, né? E aí ela falou assim, se é isso que ela quer, tudo bem, né? Ela que tem que saber. Eu falei, eu só tenho uma palavra. E falei pra ela assim, você pode ter certeza de uma coisa. Sua filha tá casando com um homem de Deus que ama Jesus e ela vai ter um homem de Deus dentro de casa. Meu Deus. Que loucura. Pronto. E aí, quando chega... Aí eles se firmaram ali o compromisso diante da mãe. Só que nisso eu tinha dispensado ela, que eu tava numa crise. crise. E aí ele pensou assim, amanhã ela já não pisa aqui, né? Não porque pisa que vergonha, né? E todo mundo na minha cabeça, essa menina tá aí por causa de você só. Ela não tem chamado. Porque ela era a que mais servia na igreja, era ela. Então as outras falavam, ela faz isso pra se aparecer. Pra ele, entendeu? Aí gerou aquela picuinha. Ela faz isso pra se aparecer e tal. Na minha cabeça. Aí eu peguei e falei assim, irmão, é o seguinte, fica livre. Entendeu? Nós somos incompatíveis e tal. Aí eu lembro que naquele dia do Rael tava lá dentro, né? Aí depois que eu falei com ela ali fora, ela, então tá bom, tudo. Ela virou as costas, ela ia embora de a pé, assim, ó. Aí eu vi ela subir na rua pra ir embora. Eu entrei pra dentro da igreja, assim, com a cara fechada. Aí o Rael, e aí, quem que foi? Falou com a patroa, eu, cala a boca, não é pra falar de patroa, não. Porque ele ficava com essas brincadeirinhas. Quando via eu conversando com ela, ele fazia, Aí eu, eu vou quebrar a sua cara, para com isso. Aí ele parou. Aí eu entrei pra dentro, chorei a noite inteira. Falei, amanhã essa irmã já tá com outro rapaz pro outro lado, não, entendeu? Mas nunca mais aparece aqui. No outro dia... Tava lá limpando a igreja. No outro dia, cedinho. E olha só, eu sempre... As pessoas chamavam ele de Rafa, né? Porque ainda não tinha talvez uma estrutura, tudo isso, mas eu sempre chamei ele de pastor. Desde o primeiro dia. Ô, pastor, tudo bem? Então, o senhor no meio de todo isso, mundo, eu era a primeira. Eu fui a primeira a começar, né? Sempre pastor, o Senhor tratava ele realmente como o pastor, que era, né? Como meu pastor. E aí, no outro dia, eu tava lá limpando a igreja, mas eu lembro que eu fiz uma oração, né? Chorei, claro, que naquele dia minhas expectativas foram frustradas, né? Mas eu orei assim, eu falei, Deus, o Senhor sabe, eu acho que o Rafael é a melhor opção pra mim. Mas se os teus planos sempre são melhores, então será que o Senhor tem alguém muito melhor do que o Rafael pra mim? Porque eu achava que ele era o de Deus pra mim, né? Mas se não era ele, então Deus tinha alguém muito melhor. Isso acalmou meu coração. Olha. Aí continuei. Eu lembro que eu acho que você falou isso aí pra mim, eu acho. Você falou sim. assim, tudo bem, se não for você, Deus tem algo muito melhor pra mim. E essa maturidade com 20 e poucos anos, pastor? Muito. Deus... Eu sempre fui foi o que mais me chamou a atenção, assim. Cara. Falava, rapaz, essa irmã, ela é madura. Não se abalava com as perseguições em cima dela, servindo. E nessa época aí, que a gente orava das 9h30, meia-noite, a Síria arrumou um trabalho para trabalhar no aeroporto. E no aeroporto, ela entrava no aeroporto às 4 da manhã. E passava um ônibus, uma carrinha para pegar ela, 3h30 da manhã. E ela orava todos os dias das 9h30 à meia-noite. E ela saía meia-noite para ir para casa dela, dava uma cochiladinha para 3 horas ir pro trabalho, entendeu? E não faltava um dia da oração. Israel tá aí a testemunha. Meu Deus. Entendeu? Eu falava, rapaz, essa irmã é um... Meu Deus. Eu estava me treinando já para dormir pouco. Basicamente, o senhor tinha uma palavra. O senhor estava cumprindo algo, mas precisava de alguém enxergar isso e acreditar nisso. Quando a gente tem uma palavra, assim... tem dias difíceis, né? Tem dias que a gente vai desacreditar dessa palavra. E para isso que eu acho que precisa ter alguém do seu lado que acredita. Porque o Rafael teve esses dias que achou que, meu Deus, não deve ser isso mesmo. E eu tinha um pai. E aí eu sempre... Exatamente. Eu tinha um pai espiritual que falava, ei, acorda pra vida o tempo inteiro. Entendeu? Senão eu tinha chutado o pau da barraca, eu fiz crise. E o meu pai espiritual falava assim, cara, acorda, olha a bênção que Deus tá te dando.
entendeu? Olha a bênção que Deus tá te dando. E eu não conseguia ver aquilo, porque no meio daquela turbulência emocional, entendeu? Sim. Aí, enfim, chegou um dia... Aí, rapaz, eu lembro que foi o Andrezinho, um pastor lá de São Paulo, foi pregar lá na igreja. Essa aqui é boa pra vocês. E nós estávamos nesse período de, tipo, ela pra lá e eu pra cá, entendeu? Aí nisso Deus já tinha confirmado meu coração, o apóstolo Eric já tinha falado pra mim, tá, beleza, eu tava decidido que eu ia pedir ela em casamento. Mas o senhor não falou nada, Nada. Firmão. Aí Uma vez eu fui numa loja, vi uma aliança, tirei foto, mandei pra ele. Tipo assim, pra dar a entender também, né? E aí, vamos lá. E eu, tipo assim, eu falei, que benção, você vai lá pra igreja hoje? Já mudava de assunto. Aí, rapaz, esse Andrezinho pregou na igreja, aquele mover. Aí acabou o culto, ele falou, essa irmã aqui, apontou pra ela. Falou assim, olha, eu tenho uma visão sobre a sua vida. Eu vejo muita prosperidade na sua vida, assim, eu vejo diamantes saindo da sua veia, assim, diamantes. Aí eu olhei pra ela assim, posso, amém? Você recebe? Ela recebe. Eu já olhei pra ela e falei, no final do culto preciso falar com você. Na hora eu já grampeei, falei, irmã, vai casar semana que vem. Saindo até diamante das veias, não vou perder nunca você agora, meu amigo. Falei, irmã, nós precisamos conversar. Meu Deus. Diamantes espirituais. Mas brincadeiras à parte, mas aí passou um dia, eu falei, vamos conversar. Aí foi o dia que eu chamei ela dentro da salinha. Falei, quer saber? Eu vou expor minha crise pra ela. E eu falei, o que eu tenho pra te oferecer é isso aqui, ó. Ela que levava comida pra nós. Entendeu? Nós não tínhamos que comer na igreja. Entendeu? Eu não tinha expectativa que ia entrar oferta pra nós comer. A minha expectativa é que ia entrar oferta pra pagar as despesas da igreja e pra gente poder fazer a comida da missão pros moradores de rua. Então eu não tinha expectativa que, nossa, vai entrar uma oferta pra mim comer. Não, a minha expectativa é que ia entrar oferta pra pagar as contas da igreja e fazer a comida pros moradores de rua. Então ela fazia na casa dela e levava uma marmitinha pra mim, pro Rael, pro João, entendeu? Nós comia lá. Ela que sempre fazia as coisas, fazia os bolos. Então aí eu falei, irmã, é o seguinte, o que eu tenho pra te oferecer é isso aqui. Quer casar? Ela, quero. Eu falei, então avisa sua mãe que eu vou lá falar com ela. Aí fui lá, falei com a Doriane. Doriane, é isso? É a Doriane? Não, se ela quer, é tipo assim, beleza. Abençoou. Aí eu falei, então vamos se casar. Só que casar como, Wesley? Pus a mão no bolo, nada. Casar como? Aí o que nós começamos a fazer? Então tá. Aí fizemos um noivado na igreja, o pastor Sidson, meu amigo, foi lá, num culto de aniversário da igreja, se não me engano, né? Ia ser o aniversário da igreja, a gente já ia fazer o noivado. Aí aproveitando que no aniversário da igreja ia ter os bolos salgadinhos, né? Falou, nós já engata ali e já faz um noivado, não precisa gastar com nada. Você entendeu, Rafinha? Mas a aliança, estratégia, né? Que a gente a aliança, aí a aliança. É a mesma aliança. Que é essa aliança ainda. Aí eu falei assim, nisso eu pedi um sinal pra Deus. Antes de falar com ela. Aí eu peguei e falei assim, olha, mostrei o quartinho pra ela, tudo, falei com a mãe dela, e agora ia a data, e as coisas. Aí eu falei assim, Senhor, no mesmo dia, irmãos, no mesmo dia, tô te falando diante do Espírito de Deus, eu orando de manhã, orei de manhã, das 6 horas da manhã orei, falei, Senhor, se é da tua vontade que eu me case, o Senhor precisa me dar as alianças. O Senhor precisa me dar as alianças. Eu vou entender isso como um sinal do Senhor. Só isso. Saí da sala de oração, tudo, ela me liga, falou, olha, tem uma amiga minha lá da Holanda que perguntou como que tá o nosso relacionamento, tudo. E ela falou pra mim assim, que se a gente for se casar, a gente pode escolher as alianças que ela vai dar. A moça deu o cartão na minha mão e falou, pode ir lá comprar. Nossa. Rafinha, nós pagamos 500 conto nessas alianças. Eu nunca tive 500 euros na minha vida. Você tá entendendo? 500, o que era 500 euros? 500 euros era assim, era o salário do Cristiano Ronaldo. Você tá entendendo? A irmã falou, pode ir lá comprar as alianças. Meu Deus. Aí eu falei, e uma irmã simples, que trabalha com limpeza de casa, entendeu? Uhum. Aí fomos lá, olhamos as alianças, compramos. Falei, agora já era. Aí fizemos um noivado no dia do aniversário da igreja, entendeu? E falamos, daqui 3 meses a gente já casa. Só que não tinha esperança. E ela não tinha aquele sonho de, vamos fazer um casamento. Não, nós vamos casar. Entendeu? Nem eu, nem ela tivemos aquele sonho de, nossa, a festa dos sonhos, o buffet, fazer dívida. Nada disso, entendeu? Aí nós ficamos falando, rapaz, o que nós vamos fazer? Aí eu pensava assim, rapaz, sabe o que eu vou fazer? Vou casar num dia da missão, né? Faz a cerimônia lá na rua, já tem a comida. Já vai ter as comidas, já era. Eu lembro que eu fui na loja de noivas experimentar os vestidos uma vez. Aí cheguei lá, você experimenta aqueles vestidos lindos. Na hora que você vai ver o preço, o mais barato, aqui não aluga, né? Tudo é comprar, 2.000 euros. Eu falei, gente, que realidade, não tem como. Nossa. 2.000 euros, eu nem falei isso pra ele. 2.000? Aí eu só mostrei assim, aí minha mãe falou e tal, ficou assim, né? Porque também não tinha condição de comprar.
Eu falei, nossa, nada... Tipo assim, né? Como que eu vou ter coragem de mesmo se alguém dê um vestido assim tão caro, sendo que essa não é a nossa realidade, né? E aí depois Deus preparou tudo. Usei um vestido de 100 euros, gente. Tá lá guardado até hoje, porque é a coisa mais linda. Porque aí ela falou assim, não quero vestido de noiva, não. Vamos casar com roupa normal, né, tal. Aí tá bom. Aí vamos fazer o quê? Aí nós começamos a imaginar, tentar encontrar uma estratégia do casamento. Aí eu falei, amor, já sei, tá resolvido, vamos casar na praia. Entendeu? Nós vamos, pega o pessoal da igreja, vamos todo mundo lá pra praia. Nós vamos até ver uma praia das maçãs, né? Não sei. As Enhas do Mar. As Enhas do Mar. Aí eu falei, a gente leva todo mundo lá pra areia, entendeu? Chama o pastor Cides, que é nosso amigo, faz o casamento pra nós reúne lá na areia, todo mundo, junta aí na areia. Faz a cerimônia lá, porque já tem o cenário da praia, da areia, coisa mais linda. E nós saímos dali, vamos para um restaurante, cada um paga o seu almoço. Já era. Só que aí quando a gente vai ver os preços dos restaurantes, nem aquilo pra nossa realidade dava. Porque quando você ligava pra reservar, é pra quê? É pra um casamento. O mínimo era 30 euros por pessoa. E não tinha como. Assim, tinha até alguns que nós achávamos mais barato. Só que os irmãos não tinham muita condição. Aí nós tínhamos que pagar pros irmãos. Como que nós íamos pagar pros irmãos? E não ia deixar de fora também. Aí nós falamos, vamos fazer assim, nós vamos pro restaurante, cada um paga o seu. Beleza. Entendeu? Então tava resolvido. Nós vai lá na areia da praia, casa e vai pro restaurante. Beleza. E vamos morar na igreja. E aí, nisso, um discípulo meu lá do Brasil, um rapaz que eu tinha ganhado pra Jesus, tudo, me liga. Como tá? Tudo bem? Tudo bem? Cara, vou casar. Ele, por que você não casa aqui no Brasil? Falou, cara, não tem como. E nisso, a nossa documentação, porque por ela ser cidadã europeia e eu era brasileiro, não tava dando pra gente fazer o casamento, tava tendo muita burocracia. Aí ele falou, cara, por que vocês não vêm aqui? Os dois é brasileiro, casa aqui no Brasil, né? Cara, não tem condição. Ele falou assim, não, pode vir que eu vou dar as passagens pra vocês de presente. Vocês casam aqui no Brasil. Nossa. Aí eu, meu Deus do céu, não tô entendendo mais nada. Aí falei, pronto, então tá. E nisso tinha a Patrícia, minha irmã lá no Brasil. Aí a Paty falou assim, Rafa, pode deixar que eu vou organizar tudo pra você aqui. Nós alugamos uma chácara e faz o casamento e tal. E eu e a Síria não movemos uma palha. A Patrícia juntou com a minha mãe lá e organizou tudo. Aquela menina... Não tive a preocupação de organizar nada. Ela realmente só perguntou, quais são as cores que você quer? Manda a Patrícia, assim, ó, preciso honrar a vida dessa menina, porque a Patrícia, ela foi pra cima, até os garfos, talher, tudo. Ela, Rafa, você manda um dinheirinho pra cá pra fazer. Eu falei, não tem dinheirinho. Aí sabe o que ela fazia? Ela ia nos meus amigos lá do Brasil. O Rafa tá indo casar, dá um dinheiro, dá uma oferta. Ela dava um envelopinho pras pessoas, falou, o Rafa tá vindo pra casar, Meu Deus. põe um dinheiro aqui. Ela dava um convite junto com um envelopinho pros irmãos pôr dinheiro. O senhor tinha aqui 2 anos e meio? 2 anos por aí. Aí, nossa. Aí beleza, ganhamos 2 passagens pro Brasil. É o que nós tinha. E a Patrícia organizando tudo lá. E lá tinha família, tinha os amigos, né? Então, e o pessoal ofertou. Cheguei lá, no primeiro dia que eu cheguei, eu recebi uma oferta de R$400, de R$1.000. Fui recebendo oferta, assim, Deus fez um milagre. Nós tivemos um casamento maravilhoso. Ganhamos uma chácara, fizemos um casamento no campo de futebol, entendeu? Tem um milagre que aconteceu naquele dia que eu vou contar pra vocês. Aí fizemos churrascada, minhas tias fez as comidas, salada de berinjela, salada de maionese, farofa e carne pra todo lado. E só na gravata, no cor da gravata, eu ganhei R$2.500 de oferta. Nossa. Aí fomos passar a lua de mel num resort. Meu Deus, Deus fez um sobrenatural. Assim, de um mês pro outro, faltando um mês. Ganhamos as passagens, a Patrícia organizou o casamento, minha mãe arrumou o resort, já fizemos tudo. Mas beleza. peraí, pai. E quando nós voltássemos, nós íamos morar na igreja. Nisso... Em 3 meses isso? Em 3 meses? Não, menos. A gente noivou em junho, 6 de junho, eu acho, e casamos em outubro. Em outubro, entendeu? Nossa, gente. Foi rapidinho. E aí, antes eu tava indo viajar, ia ficar 10 dias lá, 15 e voltar. 1 semana antes da gente viajar, uma irmã da igreja falou, olha, pastor, eu fui ver um quarto aqui pra mim, só que o quarto não deu pra mim, é um bom preço, vocês não vão casar porque vocês não vão pra lá. Eu nem lembro quem era a minha irmã. A irmã Rosana, é. Ela era o filho dela, falou, pra mim não dá, se o senhor quiser ir lá, é a casinha da porteira. O que é a casa da porteira? Todo prédio tem uma casinha na entrada, que é só um quarto e um banheiro. E nessa tinha um quarto,
um banheiro e uma cozinhazinha. Sim, tem praticamente um T0. Não era um T0, era um quarto desse tamanho aqui. O quarto cabia só a cama, um guarda-roupa. Aí você saía, tinha um banheiro, um fogão e uma geladeira. O que era bom era que era separado, então a cozinha não ficava então dentro era do tipo quarto. então. Entendeu? Aí, beleza. Quanto que é? 200 euros o aluguel. Eu falei, meu Deus, 200 euros? Onde que eu vou arrumar 200 euros? Aí a Cira falou assim, ó, eu sei fazer unha. Entendeu? Então, o que nós faz? Eu vou fazendo unha e cabelo e a gente consegue levantar esses 200 euros pra pagar aluguel. Olha. Aí eu falei, tem certeza? Ela tem, beleza. Aí ela fazia as unhas, o cabelo, trabalhava um pouco com a mãe dela, depois ela alugou uma salinha para atender as clientes dela e fazia as unhas e cabelo e pagava o aluguel. Fomos pro Brasil, já com a notícia boa de que nós ia ter a nossa casa, o nosso quartinho, não ia mais morar na igreja. Olha o milagre, nós já fomos, chegamos lá, fomos, assim, quando nós chegamos lá, Deus abriu o céu, recebemos oferta, recebemos presente, a chácara maravilhosa, a Síria ganhou dia de noiva, né? Dia da noiva. Aí foi fazer maquiagem, foi se preparar, tudo. E eu acordei 7 horas da manhã e fui pra chácara montar uma tenda. Eu e meu pai, e mais uns irmãos lá, a gente ia montar a tenda com um véu, assim, branco, porque a gente ia casar no meio do campo. Na hora que nós chegamos lá, começamos a montar, as nuvens fechou preta. Uns pingão de água grossa, todo mundo corre, tá chovendo, tira as coisas. E não tinha, se não fosse no campo, não tinha onde fazer. Porque a outra área coberta tinha montado o buffet, as coisas da comida. Aquela chuvarada, todo mundo correu da chuva, os pingão de água. Tá. Eu lembro que eu olhei pro céu assim, preto, de chuva, carregado. Nossa. Eu ajoelhei, era 7h pouco da manhã, ajoelhei no meio do campo assim. E lembro até hoje a oração que eu fiz. Eu falei, Senhor Jesus, o Senhor me trouxe de Portugal até aqui. Se eu tenho crédito com o Senhor no céu, sopra um vento, por favor, e manda essa chuva embora, Senhor. Nisso, eu ajoelhado, eu senti minhas costas. Falei, aquele vento bateu nas minhas costas. Falei, não, deve ser coincidência. Falei, Senhor, manda essa chuva embora. Por favor, hoje é o meu dia. O Senhor é o convidado principal dessa festa. Por favor, Jesus. Nisso, eu ajoelhado, vi um raio de sol sair no meio das nuvens, bem na minha cara. O raio de sol, foi como você chorar, orar em línguas. Todo mundo, sai da chuva, sai da chuva. Eu não, vocês saem do coberto, pode vir pra chuva. Vocês podem sair do coberto, pode vir que Deus tá mandando essa chuva embora. Mas coisa de 5 minutos no máximo, o céu azul abriu. Abriu o céu azul. Nós montamos a tenda, casamos no gramado. As fotos ficaram assim impressionantes, maravilhosas. Céu azul, limpo, claro. Casamos ao meio-dia. Foi assim, ó. Eu já fiz muitos casamentos, mas eu posso dizer, no nosso casamento, Jesus foi. Jesus estava lá. Foi linda. Foi sobrenatural. Jesus estava com a gente lá. Teve ministração de ceia, teve ministração profética. Jesus estava lá no meu casamento. Acabamos o casamento e tal, almoçamos, fomos para a lua de mel. E depois 3 dias voltamos para cá. E quando nós voltamos, a gente já tinha o nosso quartinho. Que loucura. E como é que foi o baque depois de... Porque foi tudo muito bonito, o resort e tudo mais. E aí, como é que chegou aqui, voltou para Portugal, casados, aí a mente já muda aquilo tudo, as responsabilidades de novo da igreja ali, morando na casinha. Como é que foi isso para a senhora, pastora? Eu sempre fui muito bem resolvida, assim. Eu acho que eu nunca quis mais do que eu posso ter. Então, assim, a gente passou muitas restrições financeiras, mas eu nunca reclamei, né, Rafael? Olha, eu vou te falar uma coisa. Para as pessoas que estavam inseridas naquela realidade, quando a gente conta, fala, nossa, coitadinho, mas para nós era motivo de alegria. Alegria, felicidade. Ô, Rafa, pra você ter ideia, quando nós casamos, a nossa geladeira ficou desligada uns 3 meses, porque a gente não tinha nada para pôr dentro da geladeira. Então a Síria fazia unha e cabelo, e o que ela recebia no dia, a gente comprava um frango assado, já pronto, que era do mais Pingo barato Doce. comprar comida pronta do que ter que fazer tudo. Aí tem que comprar óleo, tudo, né? Então não tinha compra em casa. Em casa Nossa. tinha café e bolacha. Não tinha, entendeu? E pra nós, quando a gente tinha 10 vamos dar uma volta no shopping, pega o carro da sua mãe emprestada. Nossa, e tantos testemunhos. Meu Deus, cara, assim... Olha, e eu que sou expert de achar dinheiro na rua. Já várias vezes que a gente tava sem dinheiro pro gás, tudo pra tomar banho. Achava 20 euros na porta. Indo pra casa, achava 10 euros na Aí rua. teve uma época que nós tinha que pagar o aluguel da igreja, e pra honra e glória do nome do Senhor Jesus, nós nunca atrasamos um dia do aluguel.
E naquele dia faltava 2 dias para pagar o aluguel e o vizinho de cima estava implicando com a gente por causa do barulho e a gente precisava fazer um tratamento acústico na igreja, não tinha condição. E aí eu, estressado, ela, vamos dar uma volta? Eu vou dar uma volta como? Tem nada, tinha 5. Ela pegou o carro da mãe dela, vamos dar uma volta no shopping. Eu estressado. Aí fomos no Colombo, demos uma volta, não podia pôr no estacionamento lá dentro, se não pagava o estacionamento, não tinha. Meu Deus. Aí ou chupava o sorvete fase. ou pagava o estacionamento. Aí nós ficamos dando volta na rua. Nossa. Aí eu falei assim, não tem vaga não, vamos embora. Ela falou assim, ó, amor, dá mais uma volta que Deus tá preparando uma vaga pra gente na porta do shopping. Falei, não, ela, vai, pode ir. Eu falei, então tá, vamos dar uma volta. Se não tiver vaga, nós vai embora. Ela, tá bom. Dei mais uma volta. Na hora que eu tava passando chovendo, na hora que eu tava passando na porta do shopping, o carro da frente deu certo pra sair. Aí eu esperei, ele saiu, eu peguei, entrei, estacionei na vaga dele, na porta do shopping. Aí a porta do carro de cá não abria direito, eu desci, fui abrir a porta pra ela. Desci, no que eu fui abrir a porta pra ela, tinha um envelope no chão, eu chutei assim. Eu abri a porta, ela olhou pro chão, o envelope, ela pegou a mão no envelope assim, Rafael, o que é isso? Aí eu já tomei da mão Rafael, dela. Dinheiro, na hora falei. que, é As dinheiro. notas roxas saindo assim, nunca 4 tinha visto. notas de Nossa, 500 você tá euros, brincando. roxa, 2.000 euros. Eu nem sabia que era roxa, quanto mais. Aí eu, meu Deus, Síria, dá Isso isso aqui, aqui. Síria. Coloquei no bolso da jaqueta e falei, Senhor, em nome de Jesus não vai ter nenhum documento, nenhum nome, nenhum escrito, nada. Aí eu comecei a tremer 2.000, nunca tinha visto 2.000 euros na minha vida. Meu Deus. Aí pegamos, fomos entrando pra dentro do shopping. Eu, Síria, o que é isso aqui? Entrei dentro do banheiro, da casa de banho do shopping. Aí na hora que eu abri, tinha um envelope em branco, com 4 notas de 500. O Espírito Santo falou pra mim, recebe o que eu tô dando pra vocês. Aí eu voltei, Síria, o que nós vamos fazer? O que você quer comprar? Você tá precisando de alguma coisa? O que nós vamos comprar? Nós começamos a pensar o que nós ia comprar. Aí ela falou assim, amor, Vamos pagar a renda da igreja? nós não precisamos de nada. Oferta esse dinheiro pra igreja. Aí eu falei, não, pelo menos almoçar nós vamos. Entramos na churrascaria, 3 horas da tarde, tudo fechando. Ops, pode pôr carne aí pra nós comer, que nós vamos comer hoje. Bote Mas pra bote uma carninha mim. dessa. Bote. Uau. Vamos comer. Aí comemos, eu e ela comemos, a carne tudo seca, porque já era Nossa. quase 3 horas da tarde, ruim. E nós Depois a comemos. gente comeu aquele bolo que era meu sonho, que era Aí caríssimo. comemos um bolo que era 5 euros um pedaço. Amor do aos bolo. pedaços, aquela loja muito Aí, cara. meu Deus do céu, aí comemos. Eu falei, agora, amor, quer comprar um computador? Vamos comprar uma televisão? Não tinha televisão em casa. Eu e ela assistia coisa no telemóvel. Nossa. Amor, vamos comprar uma televisão pra nós pôr lá no nosso quarto? Já pensou uma televisão pra nós assistir um filme? Ela, não, vamos ofertar isso pra igreja. Aí pagamos o aluguel da igreja, fizemos a acústica, torramos o dinheiro, ofertamos o dinheiro todo. Então, o que mais me marcou assim nessa fase é que eu e ela sempre vivemos contentes, satisfeitos. Nós nunca esperamos sair de lá. Nós nunca esperamos mudar de esperou casa. nada. A gente Gostava não de esperava, tava top. Aí depois Nossa. engravidou, né? E aí ele ficou na angústia. O quarto pra criança. Como que vai ser? Precisa do quarto e tudo. Angustiado, porque no nosso quarto não cabia um berço. Era a nossa cama e o guarda-roupa, não tinha onde pôr um berço. Aí eu comecei a ficar angustiado, vamos procurar casa. Mas como que procurar casa se a gente só tinha a renda dela do salão? Não chegava para pagar um aluguel, entendeu? Nossa. E eu não recebia nenhum cêntimo da igreja. E a igreja era para se pagar a igreja e para cuidar dos pobres. Então eu falava, e agora? Nós precisamos dar uma capa. Ela. Aí chega uma hora que nós estávamos tão angustiados que eu falei, quer saber de uma coisa, Deixa Cid? pra lá. Vamos deixar isso pra lá, de procurar casa. Você vai um pouquinho mais pra lá, eu vou um pouquinho mais pra cá. O menininho entra aqui no meio, tá sossegado, dorme aqui com nós, entendeu? Tá tranquilo. Você vai um pouquinho. Ela é isso mesmo. Wesley, tem coisa assim que muita gente nunca vai nem imaginar, mas eu acho que também não é nem relevante para algumas pessoas. Mas a Síria nunca me fez uma reclamação. Teve um dia que eu percebi que a Síria tava usando as minhas cuecas, cara. E eu falava assim pra ela, amor, nós precisamos comprar calcinha pra você. Ela, não, eu gosto de usar suas cuecas, é mais larga. Mas é porque não tinha, cara. É. A Síria passou o primeiro verão que eu tava casado com ela, ela não tinha um tênis, ela só tinha uma bota de inverno. E ela ia trabalhar de a pé pro salão com aquela bota, cara. Eu olhava pra ela e falava assim, nós precisamos comprar um tênis pra você. Ela, não, eu gosto de bota, eu não gosto de tênis. O que mais gosta de tênis. Hoje o que ela mais tem é tênis. Entendeu? Não tem muito, não. E naquela época, ela, não, eu não gosto, eu gosto da bota. Pra não me
não me abater, entendeu? Sim. A geladeira desligada, ela, nossa, é mais prático assim, não precisa fazer comida, a gente já compra pronta, não suja a cozinha, sabe? Para ela sempre teve tudo bem, e para não me pôr em crise, entendeu? E, cara, isso é muito importante, porque se não existe uma mulher sábia, não tem casa edificada. Eu digo para vocês hoje, vocês estão em casa acompanhando, ter noção disso, que eu só estou onde estou. Casa do Leão só é o que Casa do Leão é. Não existiria Casa do Leão se não fosse pelo posicionamento dessa mulher. O propósito de Deus em Casa do Leão hoje diz respeito a ela. Porque se a Síria tivesse falado pra mim assim, tô chateado, eu já tinha ido, porque teve um dia que eu cheguei em casa. Várias vezes. É porque assim, o início do ministério, eu acho que só o casal mesmo vê, né? É uma angústia assim, muito grande, porque tem o mundo espiritual, tem o peso da nação, tem tudo. Nossa, então aí a pessoa, ele passava sozinho, porque não tinha quem compartilhar, não tinha outro pastor de frente com ele. Então era um peso muito grande. E além do mundo espiritual, aí você olha pro mundo físico. Falta isso, falta aquilo. Então, o peso do homem também de ter que suprir, né? O orgulho do homem. O orgulho. Aí, de mantenedor, só que assim, manter. E a barriga dela ia crescendo, ela com aquela bota. Andava 2 quilômetros pra ir fazer um cabelo a pé. Eu lembro que uma vez você falou, Síria, eu vou fazer um curso, né? Nesse dia eu cheguei barbeiro. desesperado. Na época ainda não tava nessa moda que tá hoje. Acho que ainda ia começar. Ele falou, tô pensando em fazer um curso de barbeiro. E aí eu trabalho, corto cabelo só de homem, né? E aí eu falei assim, olhei pra ele e falei, e a igreja? E a oração? Você não falou que tem que orar pra Deus te levar, né? Você não tem que orar aquelas tantas horas. Você sempre... Ele deixou muito claro isso pra mim, eu preciso orar. Então, você não precisa orar aquelas tantas horas pra gente chegar em algum lugar. E a oração, como que vai ser? Aí ele, não, mas eu posso trabalhar meio período. Aí eu falei assim, não, Rafael, porque ia suprir ali naquele momento, mas a gente não quer chegar em lugar nenhum. Talvez ia estar até hoje ele tendo que trabalhar meio período, então, aquela mesma vidinha, né? Então, eu acho que a gente tem que crer na palavra e viver por ela, realmente. Então, se eu imaginava que lá na frente ele tinha visões em oração, que eu falava assim, meu Deus, como que Deus dá uma visão pra essa? Até hoje eu lembro de uma visão que a gente teve orando, tava ali 5 pessoas de mãos dadas orando, e ele falou assim, eu vi uma sala cheia de pessoas orando, Síria, eu acho que era 2.000 pessoas orando. E os sonhos que ele tinha no ministério não era nada em relação a uma igreja grande, sempre foi uma igreja que ora, sabe? E ele falou assim, eu vi 2.000 pessoas orando, Síria, 2.000 pessoas de mãos dadas orando, clamando ali pela mesma causa. E aí eu falei assim, você vai trabalhar e as palavras que Deus dá, né? Onde que a gente vai chegar? Rafael, não precisa, tá tudo bem. Então, eu aguento mais um pouco, né? Pra gente viver o que Deus tem. Ele, sério, mas não tá ruim pra você? Eu, não. Eu gostava de trabalhar, entendeu? Passar o dia ali conversando com mulher e tal, pra mim era legal. Então, pra mim não tava me custando nada, mas ele tinha essa cobrança, né? Então, eu falei, não é só por um tempo? Não é só mais uma fase? Uau. E aí, eu acho que o mais difícil foi depois que engravidou, porque aí a gente, né, aí tinha essas preocupações, mas aí na minha mente tinha, eu vou ter que pôr o Pedro na creche, será? E aí eu não queria, né, porque a gente tinha a noção da importância de que é uma mãe no lar. E aí eu falei assim, não, Deus, eu não quero ter um filho pra dar pros outros cuidar, né? E aí, do dia pra noite, assim, Deus mudou a nossa... Eu fico imaginando na crise, eu tô pelo menos tentando imaginar que nessa situação ainda as pessoas, as ovelhas, né, chegando até vocês... A gente nunca falou pra ninguém que tava precisando de nada. É tanto que a gente tinha minha mãe perto, minha mãe sempre teve condições pra ajudar. E tudo bem. Nunca reclamou nada. Ela nunca soube que tava faltando nada em casa, nem nada disso. Minha mãe me via e ela é muito assim, se importa muito com a roupa, o jeito de se vestir. Síria, eu tô vendo que você tá com essa mesma calça. Você não tem outra calça? Eu vou comprar uma calça pra ti. Não precisa, eu não quero. Não, de jeito nenhum. Nunca, né? E pra quê? Pra não ofender ele também. Porque, imagina, chegar... Nossa, então você falou pra sua mãe que tava precisando de uma calça? Não. Então, tipo assim, eu nem aceitava presentes da minha mãe pra não ofender a masculinidade dele, assim. Um dia chegamos em casa, tinha uma televisão na porta de casa, uma televisãozinha dessa. Meu Deus, Síria, foi um anjo. Depois descobrimos o irmão que tinha lá ofertado. Foi um anjo, deu uma televisão, colocamos na parede. Falei, João, vem aqui. O João furou, pôs lá na parede. Síria do céu, nós deitávamos na cama assim, a televisãozona na parede. Então, qualquer coisa que acontecesse, para nós, era um milagre de Deus. Entendeu? Então, são esses pequenos começos que guardam o nosso coração, sabe? E realmente, a mulher que a Síria é até hoje, é o que respalda a minha vida, o meu ministério. E esse dia eu cheguei em casa e falei, Síria, eu vou arrumar um trabalho, eu não aguento mais. A Síria com a barriga desse tamanho, cara. Uma
bota, aquele verão, aquela bota de couro. Eu falava, eu vou arrumar um trabalho, E aí a gente... Você já imaginou que a renda tinha que ser paga até o dia 8? O dinheiro chegava no dia 8. Então, assim, a nossa fé, nós tínhamos que ter fé que na igreja ia entrar 700 euros por mês para pagar água, luz, aluguel, internet. Era a fé que eu tinha que ter. Wesley, eu fui espremido. Você tá entendendo? Eu tinha visão de 2.000 pessoas orando. Eu tinha visão da creche, do jardim de infância. Eu tinha visão do restaurante comunitário. Aí eu olhava pra realidade. Quando eu saía da visão, não tinha 25 euros no caixa. Entendeu? Então, eu fui espremido, assim. Se eu não tivesse um alicerce para me segurar... E aí o Pedro tava quase para nascer, a gente falou assim, olha, vamos colocar ele aqui no meio, tá tudo resolvido. E aí faltando... E aí hoje a gente vê também, né? Depois a gente aprende, depois que tem filho, que essa angústia de ter quarto, de ter coisa é dos pais. Porque, na verdade, o filho quer estar na cama com os pais. Exatamente. É uma coisa impressionante. É coisa de pai. Aí precisa disso, precisa até daquilo. Hoje. Não usa aí nada, faltando um precisa mês de nada. pro rapaz nascer, pro Pedrinho nascer. Aí o boy achador de casa. O boy nunca teve uma casa, mas o boy já achou casa pra todo mundo. Eu preciso testemunhar, irmão, se você tá procurando casa, procura o boy. Ele não tem uma casa, mas ele acha pra você. Agente imobiliário, boy. Ele acha as Danilo casas. Boy. Não, como que ele tem graça pra achar as casas? Ele conhece o senhorio, as coisas. Tu vou alugar uma casa, ele passa pros outros. Aí ele tinha achado essa casa em Sacavém e tudo. A gente já tinha ido ver muitas. Não, né? nós Mas já não tinha tinha ido ver condição 1.000. nenhuma. Nós já tinha ido ver 1.000 casas. Só que aí na hora que pediu o calção, não tinha nem pro aluguel, quanto mais pro calção. Meu Deus. Aí nós fomos ver as casas. Aí eu falei, vamos. Aí o boy, não, vamos lá ver essa, que a mulher é gente boa e tal. Aí eu falei assim, vamos não, né? Ela, vamos lá, não tem nada pra fazer mesmo, vamos lá ver a casa. Aí chegamos lá, era no 4º andar, ela com a barriga desse tamanho. Aí no 4º andar, ela sobe, chegamos lá, tinha 6 pessoas juntas Aí eu pra nem ver. entrei, eu fiquei tão assim, eu falei, nossa. Aquele monte de gente pra ver junto a Aí eu fiquei do casa. lado de fora, ele Visita entrou. coletiva. Aí ela ficou lá embaixo, falou, não vou nem subir. Aí eu Nossa. subi, aquele monte de gente vendo a casa. Aí o outro, eu quero ficar com a casa, outro eu quero também, outro eu pago quero mais. também. Eu pago mais pra ficar pela casa. Tipo leilão, O aluguel era cara. 400 euros. Era 400 euros o aluguel, que era um valor bom na época. Aí eu esperei Caro todo pra mundo... nós, né? Mas na realidade era bom. Aí eu esperei todo mundo sair, aí eu peguei, desci a escada e fiquei lá embaixo com a Cília. Todo mundo foi embora, aí a dona da casa fechou a casa, na hora que ela tava saindo, assim, eram as 9 horas da noite. Aí eu chamei ela, falei, olha, essa é minha esposa, ela tá grávida, minha realidade é essa. Eu não tenho como pagar um calção, a gente consegue se espremer ali para pagar o aluguel, mas eu não tenho como pagar um calção e eu quero pedir para a senhora dar preferência para nós, meu filho vai nascer, tudo. E eu caí na graça da mulher, tinha gente que tinha falado que paga mais, pagava tantas rendas na frente. No outro dia meu telefone toca e falou, olha, senhor Rafael, eu não sei porquê, mas eu vou alugar a casa para você. Me dá o seu documento que eu vou fazer o contrato. E daí, na hora que nós vimos, nós tava com a chave na mão, A mudando. gente se mudou em dezembro e o Pedro nasceu dia 13 de janeiro. Em cima, uns Nossa. 45. Aí peguei uma tinta azul, pintei um quarto, escrevi Pedro, coloquei um bercinho, nunca nem usou. Nunca dormiu lá o dentro. quarto, Usava o berço, roupa o bercinho Usava servia pra pôr roupa dentro. E vocês foram morar em Sacavém porque na altura, igual a gente contou A igreja no já outro tava em Sacavém, episódio, A igreja já tinha ido pra Sacavém nesse período? Nisso Já a igreja tinha. tinha mudado do intendente pra Sacavém. E aí nós viemos Nossa, vocês vinham lá de Lisboa pra cá, porque a igreja Tinha aquela carrinha velha que buscava os irmãos que moravam em Lisboa, a Trifosa. A cinzentinha? É. Olha isso. Nossa, E aí nós trânsito. mudamos pra cá e depois o pessoal também foi mudando pra Sacavém, tudo, os pastores foram mudando pra cá. E é isso, e de Sacavém... E as pessoas olham assim e vê que aconteceu tudo muito rápido. Né? E a gente para ver e fala, realmente, né? Tudo muito rápido. E eu acho que um grande segredo é realmente você não reclamar. Então, por que a pessoa para na crise? Porque ela tá olhando pra crise, ela tá reclamando e tá murmurando. Agora, pra sair da crise, não reclama. Aí Deus te aprova. Uau. Aí você passa e realmente as coisas acontecem rápido. Eu acho Ela que sempre é isso. fala isso. Porque às vezes a gente vai falar assim, nossa, o processo, para às vezes alguém que tá nos assistindo No agora, processo, né? cara, o processo, mas para nós a gente nem percebeu ele.
E eu aprendi isso com a Síria. Ela disse, tem gente que fica 10 anos no processo porque tá esperando sair dele. Nossa. Mas quando você desfruta do processo, ele passa, você nem vê. Passa rápido. Então, o que determina o tempo do deserto é a condição do teu coração de passar por ele. Porque o povo de Israel poderia passar 40 dias no deserto e passou 40 anos por causa da murmuração, por causa da disposição do coração. Então, eu aprendi com a Síria isso. O que determina o tempo do processo é a disposição do teu coração em passar por ele. Foi tudo muito rápido na nossa vida, entendeu? Depois nós tivemos o Pedro, depois nós ofertamos a nossa casa, entendeu? O pastor Murilo foi morar com a gente. Passou uma fase aqui, o senhorio não queria alugar casa para ele e tal, ele não tinha para onde ir, ele, a pastora Aline e a Estherzinha foram morar com a gente em casa. E o nosso apartamento era bem pequenininho, era 2 quartinhos, onde o Murilo mora hoje. e uma salinha, onde ele mora hoje, era pequeno, não cabia 2 famílias ali. E ele foi morar lá, tudo, e eles estavam ficando desconfortáveis por achar que estava ali incomodando a gente, né? Aí um dia eu chamei a Síria, eu, ela e o Pedro. E a gente já estava aqui em São João da Talha, né? Já tava. Já tava aqui, Aí... Nisso teve outras ofertas também. O carro que a gente deu quando já com o bebê, né? A gente ofertou o carro para mudar a igreja. Isso. Aí, dessa questão da casa, a gente tava montando a base missionária aqui. Aí eu falei para ela, Síria, vamos morar na base e vamos ofertar a nossa casa aqui pro pastor Murilo. A gente pega as nossas roupas, sai e ele fica aqui com tudo montado, né? E ela, vamos lá pra base, a gente monta um quartinho pra nós lá, eu sei, a gente ia vir morar aqui na igreja, tudo resolvido. Meu Deus. Entendeu? Aí falou, então, beleza, aí chamamos o pastor Murilo, falando, filho, nós vamos sair, vamos ofertar a casa pra você, nós não vamos tirar nada, você pode ficar com tudo que tá montado, mesa, tudo, nós vamos pegar a nossa roupa e sair. Ele, não, pelo amor de Deus. Eu falei, é assim, eu tô ofertando a casa, e você vai ficar aqui no nosso lugar. Não, nós vamos sair. Eu falei, não, nós vamos sair. Já tá tudo certo. Tá tudo certo aí, pra nisso mim. o David inclinou o coração dele o David também. e a Felicidade moravam no andar de baixo. No segundo andar, Aí o David e a Felicidade falou assim... A gente foi pra lá e todo mundo foi indo pra lá. Foi que era 2 missionários, né? E aí que moravam no andar de baixo da casa. E aí do segundo andar. E aí o David pegou e falou assim, olha, o senhor não vai morar na base, não. Eu e a Felicidade vamos morar lá. E o senhor vem aqui pro nosso apartamento. E aí ele ofertou a casa dele pra nós. E aí nós fomos morar na casa do David e da Felicidade. E o David e a Felicidade vieram aqui pra base, entendeu? Nossa, cara. E eles moraram aqui 2 anos, né? O David e a Felicidade, né? Foi até ela ficar grávida do Joshua de novo. Eles moraram 2 anos. Segura aí, Israel, um pouquinho, tá? Segura aí. Eles moraram aqui 2 anos. E nós moramos pra casa dele. Depois o pastor Edson foi morar no apartamento da frente. E hoje, aquele é o prédio pastoral, prédio né? Os pastores pastoral, moram todos ali, Nossa, que legal. E isso em pouquíssimo tempo, digamos assim. Aí depois aí lá na Casa da Felicidade, aí nasceu o Vicente. Entendeu? Nós tínhamos, nesse segundo andar, já tinha o Pedro e o Vicente. A Aline tava grávida do Samuel, morando com a gente. E aí logo depois eu engravidei do Vicente. Eles têm quase a mesma idade. Aí duas grávidas na mesma casa. E aí olha os presentes de Deus. Vem aqui, Cadê Pedro. Vem eles? aqui, Vicente. Meu Deus. Vem aqui. Vicente, o destemido. Ô, meu guilinho. Você trouxe o livro do papai pra fazer propaganda? A hora é agora. Nossa. Oi. Fala oi pro pessoal que tá em Fala casa. oi, pessoal. Oi. Fala oi, Pedro, pro pessoal. Oi. Nossa. Tem o Ruben também, que é menorzinho, né? O Ruben tá com quantos meses? Não, ele tá com 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2. O Ruben tá em casa. Eu chamo esses meninos aqui de fruto do processo. Não, e o Vicente chama de pirulito. O Vicente é o pirulito. Opa, olha, tem uma coisa que o senhor falou até ontem, por favor. Acerca do significado dos nomes. Fala pro pessoal de casa. Vou porque contar. Isso aí... E eu digo que os filhos, eles vêm sempre para determinar um tempo na vida da gente, né? E quando a Síria estava grávida do Pedro, a gente, antes de engravidar, eu falava para a Síria, quantos filhos você quer ter? Quantos filhos você quer ter? E ela falava assim, olha, um dia eu tive uma visão que eu tinha 3 bebês quase da mesma idade, do mesmo tamanho. Eles estavam todos vestidos de verde, assim, então eram 3 meninos. E eu falei, eu também tenho uma palavra de Deus que que nós vamos ter 3 filhos. Então é 3 meninos. Pronto, beleza.
vestido de azul. Calma, eu vou chegar lá. E aí, a Síria tava grávida do Pedro, e um dia eu tava de jejum, orando com a Síria dentro do quarto. E eu, Deus, me dá uma palavra, o que é esses meninos? Será que é menino ou menina? E tal, e Deus me deu uma palavra, Jeremias 23:6, ou 26:3, agora me falha a memória. Ezequiel 23:6. E aí eu fui lá ver o que tava falando, aí tá escrito assim, ó, vestidos de azul, capitães e governantes, jovens cobiçáveis, cavaleiros montados a cavalo. Eu falei, Síria, é menino, tem certeza, é menino. E a Síria falou, eu também, nós temos uma palavra. Pronto, aí fomos fazer ultrassom, rapaz. Na hora que nós fomos fazer ultrassom, a médica passou na barriga da Síria e falou, pai, parabéns, é uma menina. E eu já tinha falado pra igreja inteira, Deus falou comigo que é menino. Nossa, Deus Pedro falou, isso. Era o Pedro, que tava na barriga da mãe. É menino. Parabéns, pai, é uma menina. E eu já tinha falado pra igreja de púlpito. Tinha falado, Deus falou comigo que é um menino. E pra falar depois pros irmãos. Eu fiquei um mês, rapaz, sem colocar a mão na barriga da Síria. Eu tinha uma aversão, não conseguia chamar de menina. Eu não conseguia. A Síria falou, amor, você tá rejeitando o bebê. Falou, Síria, eu não sei, tem um bloqueio dentro de mim. Eu não consigo pôr a mão na sua barriga e orar por ela. Não consigo mais. Um mês depois fomos fazer ultrassom de novo a um outro médico. Aí o médico falou assim, e aí, pai, você já sabe o que é? Eu falei, não sei. A Síria, eu já sei, é uma menina. Aí o médico, menina? Olha o tamanho do piruzão do rapaz aqui. Um peru desse tamanho. Nossa. Eu falei, o quê? Ele é menino. Eu falei, eu sou profeta! Eu sou profeta! Espera um pouquinho, filho. Espera, tá? Lá no... Meu Deus! Eu sou profeta! E aí o doutor falou, você é o quê? Eu falei, eu não sou nada, doutor. Fala o seu serviço, põe esse menino pra fora aqui. Aí, rapaz, aí fomos ver o nome do Pedro, né? E dentro de uma mesa profética com um profeta amigo, Nilson Júnior, ele me deu uma palavra e eu falei, pronto, nós vamos entrar num tempo de fundamento. O nome do Pedro é Pedro Hendricks. Hendricks é o nome do pai da Síria, um nome holandês. Então o nome dele é Pedro Hendricks. O nome do Vicente e o do Rubem é Rubem Luiz. E quando o Rubem nasceu, que nós colocamos o nome dele, nenhum dos nomes nós colocamos pelo significado, nós colocamos por inspiração divina. E quando nenhum a gente o senhor não tinha visto antes. Não, a gente não foi fazer, vamos colocar os nomes, ligar um nome com o outro, Sim. nada disso. Quando o Rubem nasceu, nós colocamos Rubem, aí a Síria teve um parto um pouco mais difícil no do Rubem, e o médico disse pra ela, falou, esse menino deveria chamar Guerreiro, viu? Porque ele... Aqui está o Rubem Guerreiro, ele falou, porque ele lutou pra nascer. Ele lutou pra nascer. Aí a Síria falou, amor, vamos colocar o nome dele de Guerreiro, tá? Eu fui ver qual nome significava Guerreiro. E era Luiz. Aí por isso que o nome do Rubem é Rubem Luiz. Nossa! Aí, rapaz, num dia orando, eu fui ver o significado do nome deles, né? Pedro Hendricks significa rocha que governa. Vicente significa aquele que vem vencendo. E Rubem significa eis um filho, Luiz, glorioso guerreiro. E aí eu fui ver a junção dos nomes de trás para frente, porque Rubem é o primogênito de Jacó, né? Ele é o primeiro. Sim, então eu fui ver de trás para frente. Uau. Rubem, Luiz, Vicente e Pedro Custer e Pedro Hendricks, na junção da eis um filho glorioso guerreiro que vem vencendo pela rocha que governa. Nossa! A junção dos nomes. Aí vestidos de azul, capitães e governantes, jovens cobiçáveis, cavaleiros montados a cavalo. A primeira palavra que o senhor recebeu... Pedro, capitão e governante, Vicente, jovens cobiçáveis e o Rubem, cavaleiro montado a cavalo. Meu Deus. A palavra, por isso que os filhos, eles determinam o processo. Tá aqui agora o fruto do nosso processo. Uau. Que determinou toda essa trajetória, o fruto da nossa vida. E é isso, pessoal. Eu acho que realmente, já agora que esses meninos trouxeram o livro para fazer a propaganda, aí, ó, masculinidade, eu conto um pouco também da minha história aqui. Você, homem que precisa suportar o processo e saber como vai suportar o processo, eu falo um pouquinho aqui no livro também. Esse livro é poderoso. Falo sobre pais e filhos, conto um pouquinho da nossa história aqui também.
Tá aí, masculinidade. Tirado do forno, tá fresquinho. Que história, hein, Rafa? O mais legal é que literalmente aquela da série quem vê o corre não vê, quem vê o close não vê o corre. Não veio o corre, é verdade. Então, pastora Cília, isso aí é de fato algo que no backstage, assim, nas entrelinhas, eu quero honrar, aproveitar esse momento também para honrar, porque a gente tá honrando sempre o apóstolo, claro, a casa de paternidade, mas, meu Deus, é incrível. Nossa, incrível. E agora eu quero ver quando uma irmã chegar pra pastora Cília e falar, mãe, que tá difícil demais. Tá passando. Ai, Calma, vai passar. Calma, olha lá. Ai, gente. Fala mais Vai próximo. passar. Ela vai ficar indesculpável depois. Não tem mais desculpa se uma mulher está ouvindo essa mesa na casa dela hoje e ver isso. Porque isso aí são chaves que a pastora Cília e o apóstolo deu pra gente aqui, Eu quero Rafa. deixar aqui 3 chaves. Uma eu quero que a Cília compartilhe com as mulheres, porque o que me sustenta até hoje, não que me sustentou no começo, que me sustenta até hoje foi a coluna forte, a costela forte, entendeu? Então, realmente, toda a honraria que eu recebo, todo o reconhecimento do que Deus está fazendo cabe a ela. Eu preciso deixar isso registrado, porque sem uma coluna forte, não tem homem valente, irmão. A Bíblia diz assim, que o homem vai preferir morar no canto do telhado ou numa terra deserta do que dentro de casa com a mulher reclamona e briguenta. Não tem como, irmão. Não tem como. O cara pode ter o chamado. Eu conheço quantos homens de Deus com chamado, com unção, que casou errado, irmão. Casou com a mulher que fica, ai, eu não aguento mais essa cama, essa casa. Ai, não tem isso, não tem aquilo. Não tem homem que aguenta, Wesley. Não tem. O cara pode ser o cara mais forte que tem. A vitalidade dele é amputada com a mulher rinchosa, que é reclamona e briguenta. Então, a Cília vai compartilhar isso com as mulheres. Mas o que eu quero compartilhar para os jovens solteiros, entendeu? Eu sempre ensinei isso para o Israel, quando o Israel foi me casar. Quando o Israel foi se casar, ele chegou para mim, pai, conheci a moça, conheci a Clícia. Eu falei, não é de Deus, pode sair fora. Ele, não, pai, nós vamos casar. Eu falei, sai fora. Ele, por quê? Eu falei, pula fora. Por quê? Aí veio apresentar a moça para mim, a Clícia. Aí eu falei, você quer casar com ele? Ele não toma banho direito, não escova o dente direito, entendeu? Não tem nem onde cair morto. Filha, vai arrumar alguém melhor pra você, sai fora. Entendeu? Ele falou, pai, por que isso? Eu falei, filho, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Você quer saber se o seu relacionamento é de Deus? Tenta fechar a porta. Tenta fechar a porta. Não fique insistindo pra ela abrir, tenta fechar. Entendeu? Eu passei por isso. Eu tentei fechar a porta, falei, Cília, pode ir, viver sua vida. Mas o que é de Deus, o que Deus está instituindo, por isso que a Bíblia fala assim, ó, o que Deus instituiu não separa o homem. Mas tem muito casamento que está se separando porque não foi Deus que instituiu. Então eu quero saber se Deus está instituindo. Tenta fechar a porta, entendeu? Não insiste, entendeu? Resiste à tentação, entendeu? E Deus, o que é de Deus vai permanecer. Esse é o testemunho que eu tenho. Eu quero deixar isso para os jovens, entendeu? Se você quer se casar, não insista em abrir a porta. Tente fechá-la, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Amém? Que chave. E a terceira coisa, e a Cília vai falar da primeira que eu citei aqui, mas é para os homens casados. Se você está... Porque tem muitos homens que estão no meio de um processo, mas eles não conseguem suportar o processo, porque também não conseguem compartilhar com a esposa. Noé estava num processo de construir uma arca, mas quem limpava as bostas dos animais dentro da arca era a esposa de Noé. A esposa de Noé estava lá dentro limpando cocô de animal, ouvindo grito de elefante, brigando com um papagaio e aquela coisa, e a mulher que estava lá dentro sustentando Moisés para construir a arca. Então, todo homem que está vivendo um propósito de Deus precisa compartilhar suas crises, precisa compartilhar as suas necessidades do processo com a sua esposa, porque é ela que vai suportar ele. E acho muito interessante essa história de Noé, porque há uns anos atrás Deus me falou a respeito dessa palavra, né? Porque hoje em dia, né, nesse empoderamento das mulheres que a gente vê, as mulheres lutam para ser alguma coisa. E quando você olha para a história de Noé, ela nem tem nome na Bíblia, ela
A gente não sabe qual era o nome dela, né? Era a esposa de Noé. Mas eu olhando para todo esse contexto, eu vejo que Noé perseverou porque ele tinha realmente uma esposa. E não foi só Noé e a esposa. Eles conseguiram incluir toda a casa, os filhos e as noras, né? Nesse processo. Então, como que eles conseguiram convencer os filhos? Então, os filhos acreditavam no pai, né? E eu vejo, olhando para hoje, para todo o contexto, a gente vê o posicionamento da mulher, o quão importante. E eu olho para essa esposa de Noé e eu me vi nela, assim. Talvez poucas pessoas me conhecem, mas eu não me importo com isso. Eu quero que ele seja conhecido, né? Porque não é assim a história de Cristo e a igreja. Cristo precisa ser conhecido, não a igreja. Então, eu sempre vejo esse posicionamento. Não importa de eu não ter nome, mas a minha casa, meu marido e os meus filhos vão ter. Então, eu acho que é isso. Não se importar de você ser vista. Fica atrás, fazendo todo o serviço, mas a sua casa vai estar incluída no propósito. É isso, eu acredito que é isso. Nossa. Mas legal que o mesmo coração... Gente, a estação mudou, glória a Deus por isso. É claro que a gente tem o entendimento de quanto mais é dado, mais é cobrado, mas a pastora hoje cuidando e jogando para baixo, diretamente, umas 400 mulheres. Tô jogando para baixo, fora as da internet, que a senhora discipula com o dia a dia da senhora. Mas o coração e a essência, mesmo eu não ter tido a honra e a oportunidade de ter conhecido anos atrás, eu consigo sentir através dessa conversa. Eu tenho convicção, cara, que o pessoal de casa, que não faz nem ideia, talvez, são poucos que sabem, né? Mas eles vão conseguir ser incluídos nessa história, assim, sabe? Nesse testemunho, literalmente, onde a todo tempo, e a glória de Deus... Não tem problema a gente passar porque lá na frente e tal. Eu tô assim, impactado. Não é lá na frente não, gente. É agora. É agora. Né? Você sabe qual é o segredo para chegar em algum lugar? Não desejar chegar em lugar nenhum. É conseguir se contentar com hoje. Cara, não vou para lugar nenhum, eu já estou. Não, mas o que eu tô não tá bom. Se o que você está não está bom, você não vai para lugar nenhum, porque onde você chegar não vai estar bom também. Então, cara, tá ótimo aqui, tá ótimo. E Deus vai acrescentando a partir do contentamento. Muitas pessoas estão sempre pensando, não, mas quando Deus me levar, mas quando Deus fizer, cara, Deus já tá fazendo. Então, aprendam uma coisa. Se você não honra o hoje, você não tem legalidade para chegar no amanhã. Meu Deus. Ser fiel no pouco, né? E sobre muito te colocarei. Mas as pessoas querem ser colocadas no muito, sendo que no pouco não é fiel. E mesmo primeiro porque o dia de amanhã também não pertence a nós. Isso é uma loucura. E é isso, tivemos filhos maravilhosos, gorduchos, tudo gordo, saudável. O Vicente que nasceu meio magrinho, mas tudo gordo, saudável. E graças a Deus hoje... Nós não temos mais que se preocupar com o que vai na nossa geladeira, nós não temos mais que se preocupar com o quarto para caber a cama dos meninos, mas hoje nós temos preocupações maiores. Hoje nós sustentamos 40 missionários, hoje nós temos famílias que estão servindo a Deus a tempo integral, e hoje eu já não perco mais noite de sono por causa da minha geladeira, mas a geladeira desses 40 ainda me tira a paz. Então, as crises só aumentam. Só aumentam. As lutas só aumentam. Nossa, mas que luta, que não tinha nada na geladeira. O mesmo Deus que fez a gente achar dinheiro na rua, né? Que sustentava, que mandava o gás, é o Deus que sustenta todos vocês hoje. Uau. Você tá entendendo? Através da fé desse homem, viu, gente? Porque ele tem fé para atrair coisa que, meu Deus. E ela fala assim, Rafael, eu falo, relaxa. É porque, assim, eu sou mais centrada, tipo assim... Não sei, por ser mulher, a gente quer, às vezes, ter as coisas, o controle nas mãos, né? Sim. Mas ela é o freio, eu sou o acelerador. Mas ele, assim, é muito visionário. E acho que por isso que Deus usa tanto ele, né? Quando não tinha nada, ele já sonhava com muitas coisas. Então, Deus levou ele no lugar que ele tá, porque realmente, além de ele pagar o preço, ele sempre... se permitiu sonhar pra isso, né? Às vezes a gente tem a mente muito pequena. Ele sempre teve... Eu falo pra ele, Rafael, você tem cabeça de rico, porque a cabeça dele é mais pra frente do que a estrutura mesmo. É mesmo. E aí acho que por isso que Deus gosta, Deus usa, porque ele tem fé pra Eu vou isso. comprar uma fazenda pra igreja. Quando a gente... Você é louco, sou. Vamos pra cima, Rafael, calma, tô calmo. Vamos pra cima. Sempre foi cheio de fé. E hoje, assim, no começo você fala assim, meu Deus, né? Eu via ele olhando
A gente lá no Intendente olhando aqueles prédios grandes, Israel mandava, meu Deus, 2 doidos, né? Como que pode? Mas hoje eu já não desacredito de mais nada. Depois que eu vi essa fazenda aí sendo comprada, eu falo, tá certo. Vamos pra cima. Vamos pra cima. E é só o começo. Meu Deus do céu. Só o começo, porque tudo que eu vi eu ainda vejo. Nada do que eu vi pereceu. Então eu continuo vendo do mesmo jeito, olhando para o mesmo lugar e todos os dias eu estou no mesmo lugar fazendo a mesma coisa. Então com certeza nós vamos chegar adiante. Então é isso, pessoal. Eu quero agradecer vocês por poder estar aqui, né, compartilhando, deixando registrado isso aqui para todo mundo que está acompanhando. Honrando a vida da minha esposa. Eu queria falar só outra coisa também, né? Você falou do posicionamento da mulher. Teve vezes que eu não pude falar muitas coisas assim. Talvez por naquele momento ele não está preparado para ouvir, poderia soar como um jeito diferente, mas eu sempre levei os meus questionamentos para Deus, né? Eu acho que o papel da mulher é muito forte em intercessão. Então, você sabe a palavra que o seu lar carrega, então, ora a respeito disso, né? Intercede por isso. Então, teve vezes que a gente pensou, meu Deus, não vai dar em nada. Eu falava, Deus, mas o Senhor nos deu uma palavra, então, por favor, nos leva para esse lugar. E eu sempre me posicionei muito em intercessão pelo Rafael. Eu nunca quis convencer ele das minhas convicções, mas Deus pode. Aí, Deus, leva o Rafael para esse lugar, Deus ajuda ele e tudo. E o Senhor sempre fez. E eu acho que a mulher tem essa função de não falar com os lábios da boca para fora, né? Mas se ligar no céu em intercessão. Orar pela sua casa. E aí não tem erro, meu amigo. E aí pra cima. E o chicote estralando. Mais nada. Uma vez até também ouvi do senhor que um ministério forte, uma família fraca não vai conseguir mantê-lo. Mas uma família forte vai manter um ministério forte. Um ministério não sustenta uma família, mas uma família sustenta um ministério. Uau. Então, no dia da crise, o ministério não te sustenta, a família sustenta. Então, se você tem que investir em um baluarte, em um lugar seguro, invista na família. Porque no dia da crise é ela que te sustenta, o ministério não. E hoje a gente tem essa função de não só cuidar um do outro, né, mas instruir os nossos filhos nesse propósito. Mostrar para os meninos, né, qual o caminho que eles têm que seguir, olhar para o pai como exemplo. E eu tenho muito essa convicção no meu coração de que os meus filhos vão continuar o legado, né, que ele está construindo. Essa é a palavra que a gente carrega. Eu sempre falo muito sobre paternidade, mas eu olho para os meus filhos, eu não quero transicionar um legado, eu não quero transicionar um propósito para eles. Eu quero pavimentar um caminho para que eles trilhem um processo. Bem. Eu não quero construir nada para que eles desfrutem. Eu quero pavimentar um caminho para que eles continuem construindo. Isso é o que eu acho que toda família precisa ter. Eu vou construir para os meus filhos. Só que se você não pavimentar um caminho para deixar eles errar, deixar eles cair, para eles aprender a levantar, quando você dá tudo pronto para eles, não sabem o que fazer. Então, eu olho para o meu processo, o Israel se casou, o João se casou, e eu nunca privei eles do processo. O João apanhou demais para casar, rapaz. Meu Deus do céu, você vê o Joãozinho casadinho hoje, mas nossa, esse menino aguentou, porque o tanto que eu bati nesse menino no processo. O Israel, o dia que ele foi noivar, ele, pai, vamos noivar, tá bom. Ele foi na mesa de casa, aí, olha, tá aqui a Crícia, eu quero pedir ela em casamento, aos pais da noiva, eu quero. Aí todo mundo, ai, que lindo, maravilha. E aí, pai, você abençoou? Tirei debaixo da mesa 2 cadernos. Falei, tá aqui, ó. Vocês querem casar, vocês têm que resumir o Novo Testamento inteiro. Enquanto vocês não resumir página por página do Novo Testamento, eu não caso vocês, tá aqui. Presente de noivado pra ele. Diz a história que foi até os 45 do segundo tempo. Faltando um dia, ele não tinha terminado. A moça já tinha, a Clícia. Ele não tinha terminado ainda, sem vergonha. Aí eu falei pra ele, o casamento é amanhã, hein, pai? Eu falei, eu não vou fazer seu casamento. Eu te dou a minha palavra que não vai ter casamento se você não me entregar os resumos. Ele virou a noite resumindo a Bíblia, coitadinho. No outro dia chegou pra casar, ele tava até torto, assim, ó. Só vendo letrinha a Bíblia. Mas não privei eles do processo. Não é tudo mil maravilha, não, meu amigo. Os tombos, cada um tem que ter os seus. Entendeu? Então, o nosso processo precisa encorajar cada um de vocês a viver o de vocês. Então, hoje, eu sempre falo assim, hoje, que eu já falei aqui, nós não nos preocupamos mais com as coisas, mas tem coisa muito mais pesada pra gente se preocupar.
Você tá entendendo? A gente já não se preocupa mais com a nossa geladeira, mas tem geladeira de muita gente pra gente se preocupar, você tá entendendo? Nossa, Então, nunca para. Nunca para, o processo nunca acaba. Ah, onde vocês chegaram? Não, é pra onde nós estamos indo, não é onde nós chegamos. Entendeu? Porque o processo continua ainda, as crises é a mesma. Antigamente era uma geladeira, agora é 40. No mínimo verdade. 40. No mínimo 40. tá louco. Ô, gente, olha, vou aproveitar aqui agora, o pai falou um bocadinho aí do livro, tá aqui o meu. E basicamente tudo que, né, acerca do testemunho de vida, de masculinidade, igual ele falou, hoje o pensamento dele abrangeu mais milhares e centenas de pessoas. Então, vou deixar aqui essa indicação no nosso podcast aí, pra você poder comprar esse livro, adquirir esse livro, dar de presente pra outra pessoa. Não é verdade? Porque que tem conteúdo, assim, fantástico. Dá de presente. E já agora eu vou te falar uma coisa. O conteúdo que tá aqui não tem aí na internet, não, Não, cara. não, Presta não. atenção Ó, nisso. isso aqui eu vou falar pra você, é caldo grosso. Isso aqui, vamos ler um livrinho. Não lê não, irmão. Isso aqui... a maioria dos homens que eu perguntei, você tá lendo o livro? Não, eu tô lendo do começo de novo. Não consegue terminar. Você para, você fica mastigando. Isso aqui foi algo que Deus... nos deu em uma semana de discipulado, assim, com os homens. Foi uma semana intensa, onde Deus restaurou famílias, casamentos, posicionamento. Eu peguei aquele discipulado, coloquei inscrito. Tá aí o livro. Isso aqui tem sido um despertamento para o sacerdócio familiar. Tem sido uma benção. Então fica aí a dica para as esposas que quer presentear os maridos. Fica aí a dica. Tá louco, esse é o melhor presente. O pai dá pro filho, o filho pro pai e assim sucessivamente. O genro pro sogro. Tá demais, Gente, inclusive também, dizendo já agora que por causa dessa base, por causa dessa família, por causa dessa igreja, por causa dessa causa é que nós estamos aqui. Então, É verdade. eu não poderia finalizar esse podcast de maneira alguma sem antes externar a gratidão no contexto literal, total. A vida de vocês, a vida da minha pastora, a vida do Senhor, que é o meu pai espiritual. E vocês ensinam a gente Todos os dias, o tempo né, Rafa? inteiro. Todos os dias. É o que constrange a gente e eu não poderia jamais querer finalizar isso daqui de outra forma. Eu amo vocês e obrigado. Nós amamos muito vocês e obrigado. Isso não é só do Em Casa Podcast, mas é da família que vocês resolveram abraçar, sabe? Porque se antigamente era uma geladeira, hoje são muitas mais, porque vocês decidiram abrir as portas da casa de vocês. Trocar sono, trocar horas de sono por cuidado, por abraço, por tudo que vocês fazem. Para nós é um privilégio. Para nós é um privilégio chamar o Senhor de pai espiritual, nossa mãe espiritual, porque em tudo vocês nos ensinam. Em tudo nós aprendemos. Não tem como caminhar com vocês e não ser edificados. Então, muito obrigado. Obrigado. E nós vamos... Ai, meu Deus do céu, gente. continuar, porque é o Amém. desafio todo dia. É só o começo. Vocês vão ter que me aguentar muito ainda, Pra Rafa. mim vai ser um Em prazer. nome de Jesus. Ô, gente, mais alguma coisa, senhor Wesley Bispo? Depois desse caminhão... Meu Deus do céu. Meu Deus, gente. Até a próxima, muito obrigado, pessoal. gente. Obrigada, gente. Obrigada. Foi um prazer estar aqui. Vai ter mais. A senhora não vai fugir, não. Vai ter meu mais. Deus, tem muito conteúdo pra senhora Tem liberar muita pra essa coisa mulherada ainda pra aí falar, que né? já tá pronto. Né? Amém. É isso. Amém. Obrigado, Obrigada. viu, pessoal? Obrigado mesmo. Maravilha. Pessoal, então é isso. Obrigado você que acompanhou até o final desse podcast. Você que pegou as metades aí, volta lá desde o início, acompanha cada segundo desse podcast. Já agora, gente, é muito importante eu ressaltar o seguinte, esse é o terceiro episódio de 3 episódios com o apóstolo Rafael Bispo. Então seria Veja interessante os você... outros. Exato. E lá no episódio 1, para poder saber como é que foi a trajetória, episódio 2, finalizando aqui, brindando esse podcast com a pastora Círia, com as crianças. Pessoal, então é isso. Deixa seu curtir aí, se inscreva no canal, ativa as notificações, manda pra todo mundo. Compartilha no grupo de família, compartilha com todo mundo, porque se você foi edificado, outra pessoa pode ser edificada. Se você, mulher que está nos vendo, foi edificada, compartilha, não espera. Compartilha com todo mundo, não é, Rafa? Não é nada, exatamente. Como eu sempre digo, libera! Equipa melhor do mundo, muito obrigado. Gente, Deus abençoe muito vocês. obrigado. Até o próximo. Fomos! Valeu!